E aí, tudo Fala, meu certo? irmãozão, como é que você tá? Tudo certo? Certo, e tu, irmão? Tudo Porra, graças tranquilo? a Deus, bom demais, cara. Bom estar falando com você de novo. Isso Bom te aí. ver aí. E vamos que vamos. Como é que estão as coisas por aí? Conta um pouquinho pra nós. Tudo certo. Bora para mais uma troca de conhecimento aí, troca de informações e ver a galera aí interagindo junto com a gente. Com certeza, amém. Meu irmão, te apresenta um pouquinho aí, cara. Conta um pouquinho da sua história aí. Só pra gente. Quanto tempo você tá formado, enfim, só pra gente entender mais ou menos, pra gente começar aí a deslanchar um pouquinho. Cara, então, eu tenho 29 anos, eu trabalho no ramo mais ou menos há uns 4, 5 anos. Eu estou no estágio final da minha faculdade, porque com questão de pandemia eu tive que fazer troca de universidade 3 vezes, por questão de uma. Quando eu ingressei numa faculdade, na melhor universidade que eu estava, ela simplesmente 2 aulas depois trancou por causa da pandemia. Puta que bosta. Aí eu estava todo empolgadão, já tive que trocar de volta, tive que fazer um monte de coisa, então eu estou novamente em mudança, mas que logo, logo pretendo estar me formando aí. Enquanto isso, vamos adquirindo conhecimento aonde a gente Uau, consegue. show de bola. Então, eu comecei agora, assim, nos últimos 2, 3 anos foi que eu me aprofundei mais, assim, dentro da carreira de treinador mesmo, sabe? Eu era mais Aham. estagiário e tudo mais, e agora que eu venho me aprofundando e cada vez adquirindo mais conhecimento. Animal, animal, animal. Cara, conta um pouquinho pra nós aí, qual que era o seu maior problema antes de conhecer o método lá, no início da sua carreira? Qual que era o seu maior problema? Cara, o maior problema é que assim, ó, eu sempre tive conhecimento, eu sempre fui atrás, mas daí tu vai vendo que não adianta tu só ter conhecimento se tu não conseguir captar esses clientes e conseguir trazer eles para ti, para tu mostrar o teu trabalho. Então eu tive bastante dificuldade em captar clientes e transformar num método que eu conseguisse explicar as coisas mais tranquilo, porque não adianta ser só muito técnico. A grande maioria das pessoas não quer um treinador muito técnico. Ela quer alguém que entenda, que saiba que ela está na mão de uma pessoa capacitada, mas ela não necessariamente quer saber tudo e precisa saber tudo. Ela só quer estar na mão de alguém que tenha esse conhecimento. Sim, cara, você me fez lembrar agora de uma situação quando eu era estagiário ainda, cara. Eu tava lá estagiário e tal, não sei o que, trabalhando com outros colegas de profissão. E chegou um casal de aluno novo, né? Tinha acabado de chegar na academia, tava apresentando e tal, não sei o que. E aí chegou um professor que, se eu não me engano, já era formado, não lembro. E ele fez exatamente isso que você falou, cara. Ele começou a explicar coisas biomecânicas, de fisiologia, de coisa que, tipo, o aluno não quer saber disso. Ele não quer saber essa parte técnica. Ele quer que você saiba, como você falou, e que você passe para ele de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, né? E, cara, me veio um estalo muito grande na cabeça que, depois desse dia, eu nunca mais vi esses alunos desse professor. E foi muito engraçado. E deixa eu te perguntar. Essa sensação que você teve aí, cara, eu sofria pra caralho também, óbvio, né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem de captar esse aluno. Na verdade, conseguir vender o nosso serviço, porque a gente não Exatamente. aprende a vender esse negócio, né? Cara, e como que você se sentia diante desse impasse, assim? Cara, às vezes, tipo assim, sinceramente, às vezes tu fica um pouco à mercê da sorte, entre aspas, né? Porque tu tem uma abordagem para tu chamar um cliente. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Quando tu não tem essa técnica de estudar isso, de tu ir atrás, às vezes funciona e às vezes não funciona. Para um, tu vendeu o serviço do mesmo jeito que tu vendeu para o outro, um acertou na hora e o outro correu de ti. Então isso às vezes acontecia muito. 3 pessoas num dia chegavam para comprar o serviço, aí às vezes eu não sabia abordar. Daí, às vezes, uma pessoa que eu mal sabia, assim, falar com ela, eu fechava o serviço. Então, ia muito na sorte e muito no cliente, porque o cliente, quando ele já está pronto, normalmente ele Sim, compra. Mas, sim. às vezes, o cliente, ele vem com a dúvida e ele quer saber se eu sou o profissional adequado para atender ele. Então, eu acabava pecando nessa hora de vender o serviço. Sim. Cara, essa questão de vender porra, é bastante complicado, assim, né? Porque, como você falou, a maioria das vezes a gente faz no escuro, assim, né? Meio que no instinto, assim, a gente vai colocando algumas palavras que a gente acha que funciona e tal.
e quando a gente entende uma regrinha, um jogo, uma sequência de coisas que a gente tem que fazer para captar esse aluno, parece que vira uma chavinha. É óbvio que a gente não vai converter 100%, né? A gente precisa colocar métricas, né? A gente até conversa sobre isso, colocar algumas métricas para que a pessoa não fique perdida, né? No sentido tipo, 5 pessoas me chamaram e eu não vendi nada. Mas espera aí, pode ser que a sexta, sétima, oitava você venda. Né? Então é legal ter essa métrica, mas é muito importante ter isso que você falou, para não ficar algo muito abstrato assim, né? Um você fecha, outro você não fecha, você não sabe por que você fechou, você não sabe por que não fechou. É muito doido isso aí, eu acho que é uma das maiores dificuldades mesmo para nossa galera, né? Principalmente porque a faculdade, infelizmente, não nos ajuda nesse sentido, né, cara? A gente tá na faculdade e quando tu vai ver a faculdade, tu tá terminando ela e tu não teve nenhuma aula de alguém te ensinando como funciona o serviço de personal trainer, como Exato. funciona o serviço de treinador. Tu sai da faculdade, tipo, como é que eu vou vender meu serviço se eu nem aprendi o que que é ser um personal trainer? A gente Exato. faz a faculdade, a gente tem o diploma, a gente pode exercer uma profissão que a gente ouviu falar na faculdade que tem, mas ninguém nos explicou assim, ó, o personal trainer ele precisa agir de tal forma, ele vende o seu serviço assim, ele vende o seu serviço assado. Isso tá todo mundo no escuro. Se tu não for atrás, tu vai ficar anos e anos e anos remando para aprender simplesmente a trocar uma ideia com o cliente e ver o que que tu pode ajudar com ele. Por isso que tem muitos profissionais de 10, 15 anos de formado que hoje eles estão perdendo aluno para gente de meio ano formado. Cara, e isso é muito real, cara, porque de fato a faculdade não tem cadeira de venda de produto, não tem cadeira de gestão de carreira, não tem cadeira, mal tem cadeira de musculação, né? Então essa parte de você buscar o conhecimento por fora, de vendas, de marketing, de network, de tudo, mano, até dicção, né? Oratória, é muito importante. E eu vejo que a maioria da galera, cara, infelizmente ainda, a galera já tá acordando, graças a Deus, mas ainda eu vejo pouco movimento ainda dessa galera, tipo, correndo atrás. Porque, mano, eu sempre falo pra todo mundo, com certeza você já deve ter escutado eu falar isso. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Ah, beleza, 5, 10%, 6% praticam atividade física, desses aí os 5% estão dentro da saga de musculação. Mano, olha a quantidade de gente, a gente tem, sei lá, 10 milhões de pessoas para 200 formados, 200 mil formados. Então é muito pouca quantidade de formados para a quantidade de pessoas que a gente tem para atendendo e mesmo assim a gente não consegue atingir um número mínimo de, sei lá, 40, 30, 50 pessoas para estar atendendo, para ter uma renda mensal bacana. E isso é de fato a má gestão, vamos dizer assim, dessa parte de vendas, né? Não sei se você concorda comigo ou não. Não, totalmente, totalmente. Eu me lembro que tinha quando eu comecei, eu sou praticante de musculação há uns 14 anos, mais ou menos. Quando eu comecei, os professores de musculação, eles viviam reclamando que a profissão era ruim, que mesmo trabalhando das 6 às 10 da manhã, o salário era em torno de 5, 6, 7 mil reais no máximo. Então, aquele professor que trabalhava das 6 da manhã até as 10 da noite, quando fechava, pelo menos esse é mais ou menos o horário das academias aqui de onde eu moro. Sim. Então, as academias tinham esse horário e o personal ele tinha aquele salário limitado. Se ele aumentasse 5, 10 reais a hora aula, ele já perdia aluno porque era todo mundo na mesma média. E hoje em dia as coisas estão mudando. Então hoje se tu consegue falar um pouco melhor, se tu treinar um pouco mais, se tu, por exemplo, olhar, ver o campo um pouquinho maior, em vez de ter 30 alunos na sala da musculação ali atendendo presencial, vendendo o seu tempo, tu pegar tira metade dos seus alunos e cria uma consultoria online, cria um serviço que tu consegue atender algumas pessoas a mais por fora, assim, presta um serviço de qualidade que tu vai conseguir, ao invés de passar o dia inteiro cansando e vendendo o teu horário, tu vai poder atender 50, 60, 70 pessoas e com um atendimento muito melhor, porque quando tu atende das 6 até as 10, normalmente, eu já fiz isso, chega 2, 3 da tarde, tu Amor. quase nem sabe mais quem é teu cliente. Tu só tá Não, cara, e esperando. uma vez um amigão meu, mano, falou isso e eu levei pro resto da minha vida, cara. O cara que te paga às 6 da manhã e o cara que te paga às 10 da noite, ambos querem a tua mesma energia, cara.
Sim, Isso aqui exatamente. não tem como, cara. É humanamente impossível. Você dá 4, 5 horas no horário da manhã, 3, 4 aulas no horário da tarde, mais 3, 4 horas aulas no horário da noite. É impossível você estar com a mesma energia, né? É, Como você está falando. Então, eu, porra, sou muito adepto, né, cara, essa questão da parte online. Tem gente que ama dar aula presencial. Tá tudo bem, não precisa largar 100%, né? Mas conciliar para você conseguir escalar o seu serviço, ter uma renda um pouco mais alta e mesmo assim ter mais qualidade de vida, né, cara? Que é isso que tem muita gente que não consegue entender ainda. É essa questão que é possível sim, cara. Todo o trabalho que você faz na sala de musculação como personal trainer, você consegue fazer tão bom quanto ou até mais na consultoria online. com certeza. Com certeza. É, a consultoria online, é só tu ter um método. É só tu, claro, ninguém começa numa consultoria online perfeito. Tu vai testando, por exemplo, eu mesmo, eu comprei a planilha já com a primeira ou a segunda edição dela. Ela teve umas melhorias, eu fui ajustando, testei outros métodos, voltei para ela, agora eu dei uma atualizada nela, ela tá de novo. Então, tu vai buscando melhorar o serviço e daqui a pouco tu tá com um ticket médio um pouco mais baixo, de repente tu consegue aumentar esse teu ticket médio, tu não precisa nem aumentar o número muito de alunos. Então tu vai melhorando o teu serviço e tu vai valorizando mais ele. Exato. E aí você vai fazendo o que a gente chama lá de over delivery, né, mano? Você vai entregando muito mais pro seu cliente do que ele te contratou. Né? Então, às vezes, pô, você fecha parceria com uma nutricionista. Pô, o cara já paga o plano, ganha um plano dietético junto. Porra, fora a avaliação postural, os planos de alongamento, você vai agregando valor no seu serviço que vai fazer com que, de fato, o cara tenha mais adesão. Se ele tiver mais adesão, obviamente que ele vai ter mais resultados e, obviamente, que você vai fidelizar ele por muito mais tempo. Então, pô, eu sempre falo, cara, hoje, né, como eu não divulgo mais o meu serviço de consultoria online, eu tenho bem menos alunos do que eu tinha há 2 anos atrás. Mas, cara, os alunos são comigo há 2, 3, 4 anos. Então, tipo, essa questão de fidelização, de estar cultivando ali o seu aluno todo santo dia, para que ele de fato veja valor do seu serviço e principalmente veja que você está engajado com o objetivo dele e não com o seu de simplesmente ganhar dinheiro, né? É, com certeza. O que que eu fiz nos últimos tempos? Eu cheguei a um número alto de pessoas assim, de alunos de consultoria online. Aí eu vi que, por exemplo, assim, ó, eu tinha alguns pontos que eu poderia melhorar para melhorar o serviço para eles. Aí eu parei um pouco de divulgar, de receber novos alunos para melhorar para aqueles que estão lá, entregar mais para eles. Por exemplo, eu estou desenvolvendo agora um e-book de princípios de treinamento para os meus alunos, que, por exemplo, assim, ó, cada é muito difícil tu trabalhar com uma metodologia e tu ter que explicar todas as vezes para algum aluno, porque tem alunos que são iniciantes, tem alunos que são avançados. Perfeito. Então, nesse e-book, eu estou explicando, por exemplo, para os alunos o que que é uma série de trabalho, o que que é uma feeder set, como que se usa um cluster set, aonde que eu posso encaixar. Então, os princípios básicos, por exemplo, do que gera hipertrofia, os caminhos que vão para direcionar ele para o aluno ele já chegar pronto, ele saber. Sim, E isso é um bônus que os meus alunos de consultoria ganham, né? top. Então eu vou dando serviço para os meus alunos. Eu tenho disponibilizado vídeos que eu tenho feito diariamente, enquanto eu estou ali treinando mesmo, peço para alguém gravar para mim, eu explicando algum exercício, e essas coisas são sempre bônus para os meus alunos. São coisas que só quem está comigo já está recebendo, então, sabe? É Sim. uma forma que eu dei de botar mais valor ainda no meu serviço. Cara, e isso é algo que pro cliente que recebe, cara, não tem valor monetário, né? Porque ele vê a dedicação e a diferença do serviço. Né? Isso que você falou desse e-book, eu mandava para os meus alunos também um e-book com algumas informações não tão específicas como essa que você falou, mas referente ali ao uso dos mini band, quando pedia para prescrever mini band, quando, sei lá, como que ele vai fazer o agachamento, enfim, algumas coisinhas básicas que ele tinha em mente. E, cara, todo mundo ficava fascinado, velho. Fascinado, fascinado. Depois que eu criei aquele e-book lá da parte de biomecânica, né, dos exercícios, mano, meus alunos também ficavam tipo, caramba, mano, que material rico e tal. Então, é exatamente isso, cara. É a gente conseguir agregar valor, arrumar a casa, vende para mais pessoas, aumenta o preço. Arruma a casa, tá tudo certo, agrega valor e escala o seu serviço. Então,
Cara, concordo 100%, 100%, 100%. Deixa eu fazer uma pergunta que agora me veio na cabeça, cara. Não sei se você lembra como que você conheceu lá o método. E por que você deu um voto de confiança, mano, na época? Cara, assim, eu me lembro que já faz bastante tempo mesmo que eu te sigo. Eu sigo vários treinadores, mas assim, eu vi que muita gente estava focado na venda e não somente na entrega do serviço. E aí, cada vez que eu fui te acompanhando mais, eu fui vendo que a nossa linha de pensamento era mais ou menos parecida e eu fui vendo que encaixava com o que eu necessitava, assim, porque não é como eu falei, não adianta tu fazer um curso muito completo se tu não tá num estágio mega avançado, não adianta tu sair por um negócio muito avançado se tu tá recém no início da carreira. Sim. Eu comecei a consultoria online em 2017, já faz bastante tempo. Naquela época ninguém falava em consultoria online ainda. Eu comecei entregando no Word para alguns alunos, porque eu tive aluno que saiu do Brasil e foi para fora e não sabia como continuar o treino. Eu passava para eles no Word. E aí, quando eu encontrei, eu vi que era um material de qualidade que Top. entregava 100% do que eu precisava. Tanto que essa semana eu estava terminando uma página do meu e-book, e aí eu pensei assim, ó, tá me faltando essa informação que eu já vi em algum lugar. Eu fui lá no e-book de avaliação Achou? postural e periodização, estava direto ali, olhei no índice, estava ali, entendeu? Daí, então, foi um material muito rico que eu achei, que com certeza me fez evoluir muito na minha carreira, assim, principalmente no último ano, assim, Que que foi onde eu legal. mergulhei estudando. Puta, que top, mano, que top, que top. Eu fico feliz, cara. Eu sempre faço algumas perguntas assim a respeito do método, cara, por dois motivos. Primeiro, para entender de fato, né, o que fez a pessoa entrar e seguir o método e tudo mais. E também para a gente estar corrigindo alguma coisa, caso a gente precise estar corrigindo, porque a gente sempre tem coisa para corrigir, né? É, passa confiança, sabe? Porque a partir do momento que tu começa a aplicar, tu vê que o método não diz nada que é milagroso, não diz que vai, ele não promete nada. Quando tu faz, tu vai tendo muitos insights e tu vai vendo coisas que tu mesmo errava há um tempo atrás, assim, ó, bah, eu pecava nisso, eu não fazia avaliação postural, eu prescrevia o treino assim, sem ser tão criterioso em algumas coisas, e aí tu vai alinhando nos detalhes, porque o curso ele te ensina a ser o básico, mas o básico bem feito é muito difícil de fazer, porque é onde todo mundo erra. Todo mundo começa um errinho no básico. Aí se tu começa o errinho no básico, quando tu chegar lá na frente no avançado, tu vai estar correndo, tu vai estar cometendo um erro muito maior, que vai ser muito mais percebido pelas pessoas esse erro. Então eu acho que ele é uma base muito boa para que não falte nada na tua carreira, assim. Cara, e isso que você falou é legal, cara, porque a proposta do curso, né? De todos os modos que eu vou colocando lá dentro e vou atualizando, né? Com aulas, enfim, é justamente para isso, cara. É porque, cara, hoje, por exemplo, é, quando eu vou montar um treino para os alunos, para os meus alunos, até para mim, os treinos, cara, eu não tenho mais aquelas ideias mirabolantes que eu tinha de 4 5 6 anos atrás. Que é isso que você está falando, é o básico, cara. Só que fazer o básico é muito difícil. Muito difícil, porque requer vários pontos específicos que você precisa estar antenado o tempo todo para fazer com que esse básico funcione. E isso não significa que você fazer as ideias mirabolantes, lá colocar treino cheio de técnicas de não sei o que, vai funcionar. Não, também não vai funcionar. A diferença é que você está deixando um treino um pouco mais embelezado, né, com técnicas mirabolantes que o seu aluno não sabe que ele está fazendo, né? E outras, você está fazendo um treino básico e que de fato as coisas funcionam se você seguir. E a ideia do curso é exatamente essa, cara. Pegar essa parte básica e fazer com que você monte a sua própria metodologia e consiga aplicar na área que você atua, com alunos que você atua. Tem gente que atua com mulheres, com homens, com emagrecimento, com hipertrofia. Você vai conseguir pegar essa base da literatura e de fato aplicar como isso que você falou, né? É que, tipo assim, ó, agora tu tocou num ponto que é muito importante eu falar. Por exemplo, assim, ó, quando eu cheguei no curso, eu não tinha uma metodologia definida. E o curso me direcionou para eu conseguir escolher a minha forma de trabalhar, que isso é o principal. Porque se tu não tem uma metodologia, tu pode
várias metodologias funcionam. A musculação é um esporte que, graças a Deus, existe um resultado e várias formas de chegar nesse resultado. Só que aí, quando tu consegue, se eu chegar a usar isso, eu vou ficar sempre à beira da subjetividade, porque eu vou ficar chutando e talvez um funcione, talvez outro não funcione. Se eu uso um método com uma pessoa, pode ser que a pessoa esteja predisposta geneticamente a responder a qualquer estímulo. Então, o curso me ajudou a escolher uma metodologia e desde isso eu consigo seguir essa mesma metodologia e aplicando ela e vendo que ela funciona. Assim como você ensinou também a mudar as metodologias, não ficar preso só em alguma coisa, a testar, sabe? Testar diversas formas. O curso ele é muito abrangente, te mostrando que tu tem várias formas de chegar lá. Tu não necessariamente tu precisa ter uma consultoria assim de um jeito, que tu, por exemplo, precisa largar todos os teus alunos para viver só da consultoria, que tu pode aplicar o curso só para as aulas presenciais, tu pode, então, ele vai te guiando e tu vai escolhendo o profissional que tu quer te tornar. Show de bola. Cara, e é legal, mano, porque a mesma sensação assim que eu vejo você falando, sei lá, o Cristiano falando, outros alunos falando, foi a mesma sensação que eu tive, cara. Quando eu participei de outras mentorias, de outro curso, comecei a estudar pra caralho, enfim. É a mesma sensação, cara, porque tipo, quando a gente domina essa parte de fato, que eu falo que são os pilares ali, né? A gente consegue, cara, tá entregando mais resultado pro aluno e fica. Parece que a gente tira a venda dos nossos olhos, assim, parece que as coisas ficam tipo, muito mais claras. É muito engraçado isso. Às vezes tu olha até, tipo assim, ó, sério que era tão básico e eu tava batendo a cabeça em outras coisas que não... E era só no básico, teu erro tava ali na tua frente e tu não tava conseguindo enxergar. Cara, ontem, velho, a gente teve um bate-papo e aí dos treinadores falou assim: pô, Bruno, eu tô com uma dificuldade em conseguir corrigir essa minha aluna aqui e tal, ela é mó preguiçosa, isso, aquilo, não sei o quê, cheio de encurtamento. Você pode dar uma mão pra nós, beleza? Eu peguei a foto da menina ali, ele mostrou no celular. Aí eu falei: mano, ela tá com encurtamento aqui, X, Y, Z, pra resumir a história. Eu falei: cara, eu diria que ela tá com bastante encurtamento na cadeia posterior. Daí ele olhou pra mim e falou assim: pois é, cara, eu vou te dizer que ela tem bastante posterior, gastrocnêmio, solo, até mobilidade de tornozelo. Mas, cara, às vezes eu olho, pra mim ficou tão óbvio agora de enxergar essas coisas, não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa diferente. Eu falei: não, cara, é isso aí, cara. Isso Só aí. continua o trabalho. Às vezes é tão fácil, tá tão na nossa cara que a gente tá tipo assim, será que é só isso mesmo? Mas é porque tu já tá no domínio Sim. daquilo. Aí então, tipo, aquilo ali tu já fez tanto que tu fica só, mas será que é só isso mesmo? E é só isso mesmo, é o básico mesmo. É bem isso aí mesmo. E, mano, e quando era nós aqui, qual que foi a sua maior transformação, mano? Na sua carreira, na sua jornada? Qual que foi aquela coisa que, tipo, você olha e pensa assim: caralho, mano, pô, eu mudei pra cacete nisso. Cara, a forma que eu comecei a me posicionar e me ver dentro da sala de musculação, assim, sabe? Por exemplo, o fato de uns dias para cá eu tenho refletido bastante, tenho analisado bastante, tenho estudado bastante. E quando eu estava criando o e-book, o e-book saiu 12 páginas assim sem eu parar para respirar. Aí eu fui vendo assim, cara, meu conhecimento técnico tá muito grande e tipo, há um tempo atrás, um aluno me perguntava, eu ficava com receio de responder. Eu ficava tipo, bah, mas será que é isso? Eu ficava inseguro. Eu acho que a maior transformação na minha carreira foi a questão da insegurança, sabe? Hoje eu sou seguro do que eu faço. Hoje, por exemplo, eu não tenho medo de dizer, por exemplo, assim, olha, eu não sou profundo nesse assunto, mas eu posso me aprofundar para te dar essa resposta. Ou, olha, eu domino esse assunto e é isso, isso e isso, com bases. Eu procuro sempre ter bases em tudo que... Tudo, por exemplo, não existe eu falar alguma coisa de achismo. Eu tenho que ter Sim, estudado. Se eu não estudei aquilo, eu vou dizer para a pessoa. E eu acho que isso vem de segurança também, de dizer, ó, total. isso não foi da minha área, então eu vou atrás disso para ti, porque eu estou sempre pronto para um desafio, né? Se eu não sei, Lógico. é uma coisa nova que entra para minha lista para eu estudar. Mas isso de posicionar mudou muito na hora da prescrição, porque não pode ter insegurança na hora da prescrição. Tu não pode ter dúvida. O aluno pode ter dúvida. Eu não posso ter dúvida do... Por exemplo, eu não posso ter dúvida se um aluno tem um desvio postural e se eu prescrever um exercício que vai melhorar ou se vai piorar ele.
eu tenho que saber disso, é a minha obrigação. E nisso era uma coisa que eu cheguei não sabendo nada, e hoje, às vezes, eu tô na academia, eu olho a pessoa, bati o olho e vejo assim, ó, tal encurtamento, tal postura, ela precisava fazer isso, ela precisava fazer aquilo. Às vezes tu só conversa com a pessoa uma vez, ela vai lá, fecha o serviço contigo e tu já tá ajustando o problema da pessoa. Cara, e isso é uma parada que, tipo. Cara, eu falo, não adianta, mano. A pessoa só vai conseguir entender a partir do momento que ela passar por esse processo. Porque não tem como, não tem como a gente descrever exatamente isso que você falou. Eu tenho a mesma sensação, mano. Eu tô treinando, eu vejo a pessoa fazendo uns bagulho errado na academia. Eu penso, mano, por que que você não faz isso, isso, isso? Por que que você não alonga É, isso, isso, isso? Tá ligado? Tipo, só que, óbvio, a gente não vai sim, interferir no treino de um aluno aleatório ali que a gente nem conhece. Às vezes tem até um personal por trás, né? Mas é muito claro, cara, depois que você pega o jeito, o seu olho fica afiado, fica sniper de verdade, você fica muito, é muito mais rápido para estar fazendo as ações necessárias em cima dos pontos necessários para trazer esse resultado que o aluno tanto busca. Tem alunos que, cara, demora aí 6 meses, um ano para ter um resultado pouquinho que quando pega uma pessoa, tipo como você, por exemplo, em 6, 8 semanas já consegue trazer o resultado estrondoso. Né? é, E uma coisa que você falou também é essa questão da especificidade e falar, tipo, não, isso eu vou procurar, eu não sei, isso não é o meu, sei lá, o meu nicho, alguma coisa do tipo. Um dos problemas que eu vejo bastante também, cara, infelizmente a pessoa quer trabalhar com hipertrofia, emagrecimento, jovem, idoso, atleta, homem, mulher, quer trabalhar com todo mundo, cara. E o ditado já falando, se você é bom em tudo, você não põe nada, né? exatamente. Por exemplo, assim, ó, eu hoje não me vejo trabalhando com atletas porque eu não sou atleta. Então, eu acredito muito que eu tenho que colocar em prática ou tá muito próximo, por mais que, por exemplo, o Lucas, meu parceiro de treino, ele é um atleta bodybuilding, campeão overall, eu estou acompanhando a preparação dele, mas nem por isso eu tenho conhecimento técnico para trabalhar com atletas, para eu experimentar. Eu acho que o treinador ele chega num certo ponto da carreira que ele não pode mais experimentar. Não, Por exemplo, para eu concordo. trabalhar com atletas, eu teria que, por exemplo, assim, ó, conversar com alguns atletas e dizer assim, ó, olha, eu nunca trabalhei com atletas, eu tenho conhecimento, eu preciso que tu acredite no meu trabalho e a gente vai testar isso. Pós isso, pós o atleta ter conhecimento disso, aí sim tu vai se Cara, especializando em coisa. Eu não posso ser o especialista em idoso e ser um cara que vai ter ali, ó, 10 títulos de campeão overall, porque não é a mesma coisa trabalhar. Eu vou sim. ter um olhar clínico diferente para um idoso do que para um atleta. E hoje em dia todo mundo quer abraçar todo mundo. E é aí que a gente falou, tem 200 milhões de pessoas no nosso país. A gente consegue, tem nichos para cada um trabalhar e ainda falta gente para trabalhar. Exatamente. Falta Bom, profissional para atender o idoso, falta profissional para atender o jovem, falta o público geral das academias. O serviço das academias hoje, com a popularização, ele acabou também piorando em alguns pontos, porque tem muito profissional ainda que está ficando para trás, que eles não estão indo atrás disso. Hoje em dia, tu fala em avaliação postural, algumas pessoas elas ainda olham tipo, tá, mas o que que é isso? O que que é uma avaliação postural para tipo, isso não funciona. exatamente, de tipo, eu não vou perder meu tempo alongando o meu aluno, vou aqui, ele vem aqui para treinar, daí tu vê um aluno hipercifótico lá, fazendo um tríceps, jogando o ombro lá na frente, e daí o cara, tipo assim, não sei mais o que fazer porque meu aluno não tem resultado. Bom, se tu tivesse corrigido esse resultado em 4 semanas, o tríceps dele já estava se desenvolvendo ali no exercício, porque tu corrigiu uma postura dele. É o efeito cascata, né, cara? E isso que uma coisa que eu sempre bati na tecla, cara, sempre, 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 sempre. É, eu acredito fortemente, né, que a gente tem que primeiro entregar resultados para depois vender alguma coisa, algum serviço, né? Esse resultado pode ser na gente, pode ser em alguns alunos, seja ele que for. E quando a gente traz um pouco para o nicho do emagrecimento, cara, eu vejo muita gente falando de emagrecimento, porém não sabe das bases fisiológicas de como acontece o emagrecimento. Ou, ou, Exatamente. desculpa, ou quando, ou com
com fala de hipertrofia, a mesma coisa, não sabe das bases dos artigos científicos que mostram qual que é a coisa, qual que é a base que a gente tem literária que nos ajuda a chegar nesse resultado do aluno. Com certeza. E é aquela frase clássica, né? O treinador que não treina, sabe, né? Exatamente. Por exemplo, eu, em questão de emagrecimento, eu não lembro se eu cheguei a falar na outra live, mas teve uma fase da minha vida que eu cheguei a ser obeso Uhum. e eu emagreci 38 quilos. Então, eu passei de um percentual de gordura de 38 para um percentual de 8 em questão de 8, 9 meses de foco. Então, eu consigo, passando por esses estágios, eu consigo entender o que meu aluno, eu consigo entender a dor do aluno que diz assim, olha, eu não estou conseguindo emagrecer, ou depois eu passei por um processo de ganho de massa muscular, eu consigo ver as dificuldades do aluno, então me colocando no lugar do aluno, eu consigo ver as dificuldades dele e assim o trabalho sai um pouco mais humano, né? Não fica só eu prescrevendo e ele seguindo naquela máquina. Voltando só um pouquinho no assunto anterior, eu tenho uma aluna que está comigo há bastante tempo, assim, a questão de 1 ano e meio, 2 anos, e o meu trabalho há 2 anos era completamente diferente. E eu fui vendo ao longo do trabalho as coisas que eu mesmo não estava fazendo com essa aluna e fui evoluindo o meu trabalho com ela. Então, hoje, por exemplo, ela treina muito melhor. Ela já não tem mais os desvios postural. Antigamente eu achava, por exemplo, assim, ó, bah, ela estava com dificuldade de desenvolver posterior e glúteo e ela treinava super pesado, sempre treinou execução dos movimentos corretas. Só que eu fui ver que, por exemplo, o problema dela estava na pelve, que ela tinha um lado do glúteo um pouco mais forte que o outro, que tinha alguns ajustes. Quando ela começou a treinar mais pesado, ela começou a sentir muitas dores na lombar, ela começou a ficar com a postura um pouquinho torta, e ela foi piorando ao longo de um tempo, assim, ela foi piorando de uns 2, 3 meses. Aí eu comecei a estudar, fui começar a entender melhor o caso dela, fui ajustando. Hoje é uma das alunas que melhor treina na academia toda, assim, eu não preciso... Por exemplo, eu passo um exercício para ela quando eu estou dando aula, eu só digo assim, ó, pode fazer isso. Ela vai lá, faz as 10 repetições válidas, não preciso corrigir, só preciso progredir as cargas dela e acompanhar ela no treino ali, porque ela praticamente, eu do lado, eu tô só ali observando, porque consegui evoluir nesse nível de um trabalho, que era nível muito baixo para um nível altíssimo de trabalho. Cara, e isso é algo fantástico, né, mano? É Porque, porra, é muito satisfatório, velho. E outra, né, cara? Eu chego até a arrepiar, mano. De verdade. Porque, tipo, além de você ver, você fazer a autoanálise da sua evolução, com certeza absoluta, a aluna, o aluno também absorvem essa evolução. Ela consegue enxergar essa evolução do treinador lá atrás, que era simplesmente um treinador que de fato buscava conhecimento e tudo mais, mas não conseguia aplicar na prática, né? E para o treinador hoje que de fato procurou, estudou, se aplicou e consegue colocar as coisas na prática e trazer todos esses resultados que você está compartilhando com a gente aqui. Isso mano, é algo que não tem como descrever. E essa semana ainda aconteceu um fato engraçado, porque essa semana eu vendi uma consultoria, um plano de consultoria para uma das minhas primeiras alunas ali de 2017, 2018. Ela teve afastada, ela teve problemas por causa do Covid e tudo mais, e agora ela voltou. E eu falei para ela, bah, muito legal agora tu voltando, porque tu vai poder ver um novo treinador. Tu vai poder ver completamente 2, 3 anos depois, tu vai conseguir ver um trabalho completamente diferente daquela pessoa que, mesmo naquela época, já buscava entregar um serviço legal e tudo mais, me faltava esse direcionamento, porque qual é a diferença de tu estudar? Estudar, todo mundo estuda. Tu olha um vídeo, tu lê um artigo, só que o problema é tu ter um direcionamento que vai te estudar, ó, isso linka com Isso. isso faz com aquilo, porque não adianta eu estudar hoje, por exemplo, vou estudar toda a biomecânica da elevação pélvica e eu sei tudo sobre a elevação pélvica, aí eu não sei passar um agachamento direito. Sou mestre na elevação pélvica e não sei o agachamento. Aí eu entendo sobre hipertrofia, mas eu não entendo sobre técnica de treino. Então tu vai estudando cada um as coisas sem nexo, depois para juntar vira uma bola de neve que não linka uma com a outra. E o curso ajuda muito a quem não tem esse direcionamento, porque ele tá ali.
a aula 1 linka com a aula 2, a aula 2 te leva para a aula 3, e assim tu vai conseguindo direcionar teu trabalho. Que foi o fato que pô, a minha carreira, né? Falhou. Foi de fato o quê? De fato, foi isso, que esse direcionamento que mudou a minha carreira, assim, sabe? Eu saber o que eu tô fazendo e o porquê que eu tô fazendo. Não só porque eu li um artigo separado de alguma coisa, que juntei com outra coisa, porque daqui a pouco tu tá estudando duas pessoas que elas não concordam entre si, mas tu achou um termo comum que tu tirou para uma verdade que não é verdade, né? Sim. Cara, isso é legal, cara, você comentar, porque eu vejo muitos treinadores, né, que falam sobre, para outros professores, vamos dizer assim, tentando impor, ou até para alunos também, na verdade, tentando impor a sua metodologia como só aquilo fosse a verdade, só aquilo funcionasse. E cara, porra, hoje se a gente for pegar a literatura, mano, tudo quanto é tipo de treino vai funcionar. Depende de alguns fatores, mas todos vão funcionar. Seja treinar até a falha, não treinar até a falha, com progressão de carga, com 20% de URM, com 80% de URM, enfim, vai funcionar, basta você fazer o que precisa ser feito para aquele tipo de metodologia, né? E o bacana é isso que você comentou, cara. A gente conseguir estudar, pegar as informações e estudar para ir linkando uma coisa na outra e no final a gente ter um aglomerado de informações que vai nos dar uma base para formar a nossa própria metodologia, que a gente não vai ficar perdido. Porque se a gente quiser só seguir o que o outro fala, a gente não vai entender o porquê que ele está fazendo. A gente só vai, tipo, Maria vai com as outras, né? E não porque de fato a gente entendeu o motivo, né, daquilo ali e aplica na prática. Por exemplo, assim, ó, foi logo depois que eu comecei a fazer o curso, eu fiz e refiz, né? Porque eu olhei todas as aulas, depois eu olhei todas as aulas de novo, depois eu fiz uns resumos, que nem eu te mostrei aquele dia. Eu peguei o de avaliação postural, fiz os meus resumos, peguei o de periodização, fiz os meus resumos, e aí eu consegui vendo que, por exemplo, para mim, o Progressive Overload foi o que mais encaixa com a metodologia que eu sempre treinei e gostei. Todas as outras metodologias podem funcionar, mas dentro daquilo que eu linkei dos meus estudos, foi a forma que eu consegui trabalhar. Top. Então foi assim que eu consegui criar a minha metodologia, sabe? Cara, e é isso, né, mano? Tipo, musculação, como a gente falou no começo, musculação é algo que a gente consegue fazer muita manipulação, né, cara? Então, se a gente ficar nesse negócio de, tipo, uma hora faz uma coisa, outra hora, quer dizer, uma hora escuta alguém, outra hora escuta outro alguém, fulano, ciclano, cara, a gente vai só nadar com a âncora no pé lá e a gente não vai sair nunca do lugar. Então, isso pra mim é uma das coisas muito importantes. Cara, eu no começo, além dessa parte de vendas, né, eu tinha muita dificuldade com avaliação e tudo mais. Me conta, cara, um pouquinho, qual que foi a tua maior dificuldade e a tua maior facilidade ao começar a aplicar toda a metodologia lá que a gente fala e tudo mais? Cara, eu tive bastante dificuldade assim no início, porque, cara, eu nunca tinha ouvido falar de avaliação postural até pouco tempo atrás. Aí, então, eu pensava assim, eu batia muito a cabeça assim, tá, mas como é que eu vou fazer uma avaliação postural? Como é que se faz uma avaliação postural? Porque se tu for ver, hoje em dia, a gente não tem tempo de ficar 3 horas fazendo uma avaliação postural. Tu tem que ter algumas ferramentas que te faz, tu precisa entender o porquê das coisas um pouco mais fácil. Aí, quando tu começa a ler materiais que realmente te falem coisas simples que tu precisa saber. Porque, por exemplo, tem aquele livro maravilhoso dos trilhos anatômicos, que se tu souber aquele livro de cor, tu vai ser o melhor profissional que existe. Mas tu não vai conseguir absorver ele se tu tá começando agora. Sim. Porque ele é muito pesado. Então tu vai encontrando materiais. Por exemplo, depois da avaliação postural ali, aquele primeiro e-book que eu comprei, eu vi que tinha algumas ordens de algumas coisas que eu precisava seguir. Eu posso não saber tudo de avaliação postural, mas eu posso saber o que é um encurtamento na cadeia posterior e o que eu vou alongar ali, como eu vou alongar ali. Eu não preciso ser a pessoa que vai olhar e fazer uma avaliação postural em segundos, mas eu sabendo qual foto que eu preciso tirar do meu aluno para eu poder avaliar num teste, e assim que foi indo.
eu fui pegando exemplos, procurando, acompanhando teu conteúdo, que foi um dos primeiros que eu via realmente falar sobre avaliação postural de modo simples, para as pessoas normais, assim, não para outros professores, assim, para outros mestres profissionais. Então eu fui aprendendo o básico, mas para mim foi muito difícil no início, porque é difícil até tu convencer as pessoas a tirar, por exemplo, uma foto levantando uma perna. A É, pessoa nunca ouviu falar disso. Por que que eu já fiz consultoria online com 3, 4 pessoas e nunca ninguém me pediu essa foto? Aí tu vai pedir, as pessoas elas reclamam de tirar foto de frente, de lado e de costas, aí tu manda um protocolo com 19 fotos para a pessoa. Daí a pessoa fica assim, tá, mas é muita foto. Só que aí quando tu começa a entender o por trás daquelas fotos, que tu começa a ver que assim, ó, cada uma daquelas fotos serve para tu direcionar melhor o teu trabalho, foi passando essas dificuldades, porque eu ia conseguindo colocar em prática. Eu pegava as fotos dos alunos e comparava entre elas. Aí eu, por exemplo, mandava, a minha namorada, ela também é profissional da área, então eu pegava, fazia uma avaliação e mandava para ela assim, ó, concorda comigo? Daí ela fazia a avaliação e aí eu ia sempre trocando ideia com pessoas da área e fui vendo que essa área de avaliação postural, de uma anamnese bem feita, isso tudo é o que mais falta muito ainda hoje. A gente vê bastante gente falando, mas ainda falta muita coisa de é, conteúdo. é, é que na prática, né, mano, a banda toca diferente, né? Vamos dizer assim. Falar que tem que fazer uma boa avaliação postural, falar que tem que fazer uma boa anamnese, é fácil, mano. Qualquer um fala, né? Agora, como fazer, explicar como fazer e por que fazer que é diferente, né? Isso que você falou aí, que você comentou da anamnese, cara, é uma das coisas muito importante mesmo, que a gente consegue acelerar, sei lá em quantas vezes, mano, a prescrição de treino só se você conseguir botar as perguntas certas na ordem certa lá para o aluno responder. Hoje, né, se a gente vai dentro da sala de musculação, ou na grande maioria, até eu acredito que poucos profissionais de personal trainer façam alguma avaliação postural ou uma anamnese completa, aquela bem, tirando peso, altura, sei lá, sente alguma dor, não sente alguma dor, aquela coisa básica do básico, né? E, cara, isso acelera demais, cara, a prescrição de treino e principalmente você conhecer o seu aluno para estar conseguindo montar a prescrição de treino. Que, cara, hoje na consultoria online, se você não faz perguntas, né, você não conhece o seu aluno, cara. Você precisa fazer pergunta o tempo todo para conhecer o seu aluno. Eu, por exemplo, eu tenho 3 formulários, cada um, por exemplo, assim, ó, eu tenho um formulário pessoal que a pessoa vai me contar os hábitos dela, o que ela trabalha, o nível de esforço dela durante o trabalho, quanto tempo que ela tem disponível para treinar, coisas simples assim que eu vou conhecendo se ela gosta ou não de treinar. Eu vou perguntando algumas coisas pessoais para eu, por exemplo, saber, ó, aquela pessoa ela tende a ser um pouquinho mais preguiçosa, ela tá começando na academia porque ela tem algum problema de saúde, porque ela tá com problema de autoestima, ou ele tá entrando na consultoria porque ele já gosta da musculação e ele quer dar um plus a mais nos treinos dele. Aí eu vou para a parte de nutrição, que eu gosto de saber, mesmo não sendo a minha parte, eu gosto de saber se a pessoa ela segue um planejamento Claro. alimentar, como estão os hábitos dela, porque tudo isso vai linkando com o trabalho, né? A anamnese era uma coisa que muita gente vê como, tipo, isso é bobagem. Tipo, tu tá acostumado a ver a pessoa na academia, ela chega, ela quer escolher o personal, pagou, no outro dia ela já quer começar a treinar. Aí tu já vai ver as pessoas lá na academia começando a treinar com movimentos errados, com tudo. E às vezes tu pensa assim, não, tá errado porque a pessoa recém começou a treinar. E não é porque a pessoa recém começou a treinar. É porque ela tem algum desvio postural, é porque não foi feita uma avaliação para saber o nível dessa pessoa, para tu encaixar. Tu vai ver a pessoa tá fazendo técnica avançada e ela tem um mês de treino. Aí tu não soube ler o teu cliente ali. Por isso que a anamnese é um principal. Não existe prescrição de treino sem avaliação, sem anamnese. Senão tu tá com uma bola de cristal chutando tudo e se der certo, tu não sabe por que que deu certo. Se deu errado, tu não sabe por que que deu errado. Exatamente.
O Jonas comentou ali, né? Perguntas igual conhecer o aluno, alguma coisa do tipo. Perguntas igual conhecer o aluno. E é exatamente isso, cara. Porque se a gente não faz pergunta, a gente não consegue conhecer o aluno, cara. Não tem como. Tem uma. Eu não lembro quem que fala sobre isso, cara. Mas até em questão de conhecimento da vida, tá? Ele fala uma das melhores maneiras para a gente conseguir ser mais produtivo, conseguir adquirir mais sabedoria e tudo mais, é fazendo perguntas. Então, cara, se a gente tem isso como base para empreendedorismo, para qualquer coisa, qualquer área da vida, por que a gente não vai estar fazendo isso pros nossos alunos, né? De novo, se a gente não existe, cara, eu pelo menos não conheço uma possibilidade da gente estar conhecendo uma pessoa sem estar fazendo pergunta, igual eu estou fazendo aqui para vocês. Eu jogo uma pergunta para você, você responde, você faz para mim, eu respondo. Se a gente não fizer pergunta, mano, primeiro que não sai diálogo e segundo que ninguém conhece ninguém, né? Exatamente, não tem. Daí fica tudo, por exemplo, assim, no achismo. Se eu, tipo assim, por exemplo, eu não te conheço, aí eu vou te dizer assim, ó, bah, eu não gosto daquele cara porque eu acho que ele é tal coisa. É. Aí, tipo assim, ó, tu vai ver, tu vai conhecer a pessoa, nossa, é completamente diferente do que tu tava pensando. E isso, tipo, isso vai agregando, né? Conforme tu vai perguntando, tu tem uma resposta, tu sabe para onde tu vai direcionar aquilo. Sim, sim, total, total, total. Cara, como que com esse conhecimento todo que você tem hoje, com essa linha de raciocínio, como você falou ali, que hoje, mano, você consegue agregar muito valor em todas as áreas do seu serviço. Como que você se sente agora, cara, com isso tudo? Cara, realmente eu me sinto bem realizado, tipo, não, não tô nem perto de onde eu quero chegar, mas é muito bom tu ver que valeu a pena, que lá atrás eu realmente ficava na dúvida, assim, ó, será que tem como viver disso, do que eu gosto? E foi como eu falei a outra vez, eu teve vários momentos da minha vida que eu pensei até em voltar para a área do direito, e foi a área que eu larguei metade da faculdade de direito, e eu pensei assim, ó, várias vezes eu pensei. Uma vez eu até entrei com um pedido de troca nessa universidade antes da pandemia. Eu ia voltar a fazer direito. Eu cheguei a conversar com o reitor da faculdade, com o meu ex-coordenador, e ele disse, cara, como tu veio de transferência, eu não consigo te transferir para o curso de direito agora. Mas tenta fazer umas cadeiras básicas que tu consiga aproveitar para daí a gente fazer essa troca. E foi nesse meio tempo que eu decidi, não, vou continuar na área. E, cara, tipo assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não me sentia realizado fazendo aquilo. Eu ia fazer por dinheiro, porque eu achava que a educação física não ia me preencher na forma financeira. E hoje eu vejo que eu, tipo, tô no início e já, por exemplo, eu já estaria ganhando muito, já estou ganhando muito mais do que eu estaria na profissão, por exemplo, de advogado formado. Sim. Então, eu realmente achei que tipo ia demorar muito mais tempo para eu chegar onde eu cheguei, assim, sabe? É muito pouco ainda. Para mim é pouco, para muitas pessoas pode ser muito, mas para tipo assim, ó, vendo tudo que eu evolui em, por exemplo, um ano, eu vejo que eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar e tipo assim, ó, vai saber, o céu é o limite, né? Lógico. Conta pra nós aí como de quanto que foi essa transformação aí, não monetariamente, mas de aluno, assim. Olha, por exemplo, eu me lembro que era uma dificuldade para mim, por exemplo, vender um plano por mês, dois, três por mês. Hoje em dia tem dias que eu faço isso. Por exemplo, passa um dia eu vendo três, quatro planos. Aí eu consigo manter de alunos de consultoria uma média assim, ó, porque eu quero, porque em 25 a 30 alunos é uma média que eu consigo trabalhar e manter meus alunos de personal, porque eu atendo personal presencial também. O que que eu faço? Eu atendo 4, 5 alunos presenciais, às vezes por dia, às vezes 3. Eu não preciso mais ter aquela agenda lotada, sabe? Eu não preciso ficar mais vendendo meu tempo. Eu tenho muito mais liberdade para quê? Para eu poder estudar mais, para eu poder criar mais conteúdo. Eu estou numa fase que eu não vejo aquela ainda eu podendo, tipo assim, não, eu vou liberdade, vou ficar um pouco mais. O meu tempo é para estudar, para eu conseguir. A minha liberdade é para eu estudar, para eu conseguir oferecer um serviço melhor, para atender mais pessoas e aí futuramente, quem sabe, aí ter essa liberdade mesmo que a gente sabe que tem
Mas antes a gente só ouvia falar, agora a gente sabe que tem. Porque A tem gente os exemplos. já vê a luzinha lá na frente, né? Por exemplo, como tu. Um exemplo, eu olho. Eu comecei a te seguir quando tu tinha 17, 18 mil seguidores. Então eu vi a tua carreira crescendo e foi aquilo que a gente conversou. Se tu chegou com a tua capacidade, com os teus estudos, com a tua evolução, com a tua dedicação, por que que o Augusto não pode chegar também? Aliás, pode passar, atropelar e voar, né, cara? Todo mundo, né? Lógico. É, é aquela frase que tu falou que era para ser meu slogan e o tamanho do teu resultado é o tamanho da tua dedicação. Exatamente. Exatamente, velho. É isso aí, cara. Tem que carimbar isso aí pra você e colocar, porque é uma frase muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Cara, eu lembro que você falou aí, quando você me conheceu, sei lá, 16, 17 mil seguidores, mano, eu juro por Deus, mano, eu lembro quando eu tinha 4, 6 mil seguidores, velho, eu lembro, juro, eu falava com a minha noiva assim, falei, mano, será que um dia a gente vai conseguir espalhar essa informação para mais pessoas? Porque eu vi a dificuldade, mano, que a galera tinha de adquirir conhecimento, porque de fato era muito encapsulado. Era só dentro de um grupo muito seleto, ou era dentro de artigo científico, ou era tipo um querendo afirmar, né, a metodologia goela abaixo. É muito louco, velho. É muito louco isso. E hoje, graças a Deus, a gente tá conseguindo deslanchar Hoje bastante. tá mais Graças a fácil, Deus. E é né? como você falou. Hoje Oi? tá bem mais fácil, né? Tem vários, tem Bruno ensinando a gente, tem um monte de pessoa ensinando a gente porque há tempo atrás era mato, não tinha, por exemplo, quando eu comecei em 2017, consultoria, ali que eu já peguei essa sacada de consultoria de tipo, na verdade eu nem tive essa ideia, foi uma aluna que me deu essa ideia, Sim. porque ela foi para os Estados Unidos, ela não conhecia ninguém, ela me perguntou, eu não sei treinar, e aqui nos Estados Unidos não tem treinador que nem Sim. tem nos lugares. Então, o que que eu posso fazer? Tem algum jeito de tu me prescrever o treino? Aí eu fui pensando assim, não, eu posso te cobrar por uma planilha de treino, ali por um treino, eu vou te acompanhando. Naquela época eu mandava para ela, eu não sei praticar esse exercício. Aí eu ia lá e procurava o melhor vídeo que tinha no YouTube. Lógico. Hoje, um aluno meu, primeiro que na planilha tem todos os meus exercícios gravados que eu gravei de vários ângulos diferentes, mais de 500 exercícios já Porra, gravados. E cara, aí, parabéns. hoje em dia, um aluno me pergunta, cara, eu não sei executar isso. Eu tenho lá um vídeo meu executando e mando para ele. Então é nesses pontos que eu vou vendo a evolução de 2017 para o Augusto de 2017 para o Augusto de agora. É muito mais profissional. Responsabilidade, né, Eu cara? tornei um sonho numa realidade. Eu parei de ficar pensando assim, será que um dia eu vou conseguir ter uma consultoria para pensar assim, não, eu estou fazendo a consultoria acontecer. Exatamente. É como você falou, mano. É dedicação ali, né, cara? Não adianta. E a gente, obviamente, a gente vai ter muita dificuldade, a gente nunca vai estar satisfeito, né? Mas a gente tem que estar, como é que eu posso falar, orgulhoso, né, da nossa evolução. A gente não pode nunca esquecer disso aí, né, cara? Porque é muito comum, mano. Tipo, pô, às vezes a gente passa um dia, sei lá, meio na bad, uma semana na bad, a gente pensa, puta que bosta, tudo errado, não sei o quê. Mas, mano, vamos botar o pezinho no chão, vamos ver de onde que a gente veio, cara. Quanto que a gente caminhou, quanto que a gente conquistou. A gente tem que colocar isso, velho, como algo valioso para nós, porque é muito fácil a gente ficar na zona de conforto. Como também é muito fácil a gente não lembrar tudo, toda a trajetória que a gente passou e a gente querer, tipo, derrubar tudo que a gente passou em questão de segundo, né? Com certeza. Aquela coisa também de quando tu começa a ver, porque convenhamos, não é falar mal de ninguém, não é mas a gente vê que a régua da nossa profissão é muito baixa. É baixíssima. Não dá para dar não dá para dizer que é uma média 5 de 10. Hoje a média do serviço é uma média 2. Se tu faz um serviço 4, tu já tá o dobro. Então agora, se tu busca o serviço 7, 8, 9, 10, Boa. tu só voa, porque tu não tem concorrente. Essa área não tem concorrente. Cara, e você falou uma coisa muito boa, deixa eu te cortar rapidão, mano. Eu sou muito adepto daquela história que o ambiente molda a pessoa, né? E qual que é o maior problema que você falou e por isso que me veio esse insight? A maioria ainda não aplica um serviço de qualidade.
por a maioria não aplicar um serviço de qualidade, quando chega uma pessoa nova, vai se espelhar nessas pessoas que estão ali e vão achar, esse é o normal. Beleza, eu vou ficar nesse normal. Vem outra, a mesma coisa. Então vai vindo um aglomerado de gente que o cara que pensa um pouquinho fora da caixa, decola. É, o efeito manada, né? As pessoas tendem a pensar todo mundo conforme o ambiente. Se tu é muito bom, mas tu tá no meio de um monte de gente muito ruim, tu não vai ser o muito bom no meio dos ruins, tu vai ser o estranho no meio É. das pessoas que tu faz. Cara, eu não lembro quem que falou, cara. Eu tenho que começar a anotar essas frases que eu escuto. É, um ditado mais ou menos assim: se você está numa mesa de 5 pessoas e você é o mais inteligente da mesa, saia da mesa. Muito bom, É muito muito bom. bom e faz total sentido, velho. Um abraço pro Jonas aí, irmão. Tamo junto sempre. Abraço, meu mano. Não sei, é teu aluno, teu É conhecido? aluno, aham, é Top aluno. demais. Sempre acompanhando. Meu mano, tem alguma pergunta específica assim, não? Cara, eu queria saber o que que tu fez, assim, que tu chegou assim, ó, não, que momento que tu decidiu dar a tua virada na tua carreira, assim, o que que tu fez assim, ó, bah, isso vai mudar minha carreira, tu foi lá e mudou. Cara, na verdade, assim, ó, 2019, quando eu vim para São Paulo, eu já trabalhava um pouco com consultoria online e tal, não falava para professores, para profissionais ainda, né? De vez em quando soltava uma coisinha ou outra, enfim. Mas quando 2019 eu vim para cá, cara, em 2 de maio de 2019, hoje faz 23, 5 anos, é isso? 19, 20, 22, 5 anos. É, Cara, me deu um ar de, tipo, meio que desespero, só que ao mesmo tempo, tipo, caralho, mano, pode ser uma oportunidade única na minha vida. Por que que eu falo isso? Eu morava em Floripa, né? Uma puta de uma cidade legal pra caralho, só o louco pra sair de lá, mas eu saí de lá. Todo mundo Porque. pra lá e tu saindo. Oi? Todo mundo querendo ir pra lá e tu saindo. Mano, todas as pessoas que me perguntam, da onde que tu é? Eu falo, Floripa, todo mundo fala, mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Volta, pelo amor de Deus. Enfim, aí eu saí de lá e conhecia muita gente, eu fui criado lá, então, pô, mano, graças a Deus eu conhecia muita gente. E quando eu vim pra cá, mano, eu conhecia absolutamente a minha noiva, e mais ninguém. Então, tipo, eu cheguei numa cidade de mais de 20 milhões de habitantes, onde eu não conhecia absolutamente ninguém, não tinha emprego, não tinha. Cara, não tinha nada, velho, nada, nada. Era eu e ela e, tipo, um dinheirinho na conta lá que eu tinha vendido a loja que eu tinha. E era isso, mano. E aí foi quando começou a virar de chave de tipo, caralho, mano, depende única e exclusivamente de mim para eu conseguir fazer os negócios acontecer, porque eu não posso depender dos outros me dar oportunidade. Eu tenho que estar pronto para a oportunidade passar. E foi, sei lá, depois de uns 15 dias, 20 dias, eu fui fazer uma prova e eu nunca tinha visto isso até então. Depois eu soube que aqui em São Paulo, em algumas academias, é assim. Para você entrar para trabalhar nessa academia, você tinha que fazer primeiro uma prova teórica, escrita, 10 questões, foda pra caralho a prova. Depois você passava por uma prova prática, e aí depois você ia pro treinamento e tudo mais. Eu cheguei para treinar nessa academia, aí eu curiosamente perguntei se tinha vaga para trabalhar e tal. O pessoal, a gente, antes de tudo, a gente faz uma prova e tal. Eu falei, tá, e dá pra fazer agora? Daí a mulher me olhou assim, mas você quer fazer agora? Tipo, já? Eu falei, se tiver aí, já manda bala e vamos pra cima. E, cara, foi aí que me veio, tipo, cara, eu preciso estar pronto pra todas as oportunidades, mano. Eu preciso estar pronto. Beleza, essa foi a primeira ideia, vamos dizer assim, do que eu tinha que fazer pra ser diferente. E logo em seguida, cara, eu comecei a acompanhar muito a galera do marketing digital, pra de fato, tipo, eu pensei, mano, eu não quero passar por isso de novo, velho. Sei lá, eu tenho 10, 15, 20 alunos de personal aqui, e se eu precisar mudar de cidade de novo? Tô fudido, velho, eu não vou conseguir, tipo, começar de novo. É maçante, é difícil e tal. E aí eu comecei a procurar pessoas do mundo digital que me agregassem valor, que fizesse sentido como pessoa, como ideologia, como propósito, enfim, todas aquelas coisas que a gente tem, né? Para conseguir agregar mais valor no meu serviço. Aí, mano, aí foi embora. Então, tipo, eu meio que percebi que, cara, eu tinha dois caminhos. Tá sempre pronto, buscar conhecimento o tempo todo, não parar de buscar conhecimento e buscar algo que dependesse único e exclusivamente de mim. Então hoje, cara, se eu tiver um computador e uma internet, eu faço meu trabalho. Sim.
Cara, isso também foi, isso impactou bastante, assim, para mim, porque eu me lembro que eu meio que deslumbrei quando eu tive essa, porque a gente viveu há pouco tempo atrás uma fase muito difícil, que foi a pandemia, que era muitos profissionais renomados com agenda cheia, praticamente quebraram porque não existia academia. Eu moro numa cidade pequena. As academias aqui, elas abriam conforme elas conseguiam, mas eram profissionais que tinham 25, 30 alunos que passaram a ter 4, 5. Então, isso foi difícil. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa academia, que quando começou a pandemia mesmo, começou a agora vamos fechar total as academias, eu já estava com mais ou menos uns 12 alunos ali. Tava ganhando meu dinheirinho e tudo mais. Eu passei a atender 2 alunos só. Uma queda. E aí então, foi uma queda muito grande. E só que ao mesmo tempo ali, quando eu me desesperei, mas ao mesmo tempo eu não me desesperei, eu pensei assim, ó, é a chance de todo mundo agora estar tá na mesmo nível de novo. Quem tiver preparado para essa virada, aí Boa. vai conseguir se reestabelecer. E nessa virada da pandemia, por exemplo, claro, eu não fico me comparando com outras pessoas, mas a gente vê no dia a dia. Eu tenho profissionais que eram meus espelhos, que eu admirava há anos atrás, admiro ainda, mas tinha uma distância muito grande de mim. Eu pensava assim, ó, eu quero ser como esse cara. Hoje esse cara é um colega que eu troco informações com ele é um amigo, ele tá do meu lado, não é mais só aquele cara que eu preciso, a gente já tá junto no mesmo nível, nivelado, sabe? E a pandemia, ela nivelou isso e quem ficou pronto, quem estava se preparando para isso, aí eu passei por uma mudança de academia, que também aconteceu isso, que é horrível, né? Porra. De tu ter um número de pessoas numa cidade, tu vai para outra onde tu não conhece ninguém, tu tem que começar de novo. Depois disso, eu passei por mais uma troca de academia. Então, eu consegui ir migrando pouquíssimos clientes até conseguir me estabelecer. Quando eu me estabeleci, eu deslumbrei, tipo assim, ó, não, agora eu vou me lotar de alunos. Eu cheguei a ter 29 alunos presenciais. Cara, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia. Imagina. Imagina pensar, eu comecei a pensar assim, não, eu vou começar a trabalhar com consultoria, porque eu não tenho mais como botar aluno. E eu pensei, tá, mas como é que eu vou fazer para prestar Eu não tenho consultoria? tempo. Não tenho tempo. E final de semana, cara, final de semana era dormir de sábado até domingo, porque não tinha mais força no corpo para Lógico, tá louco? a semana toda. Eu treinava conforme eu conseguia. Hoje em dia, daí eu comecei agora, tipo assim, vou me programar. Se sair um aluno, por exemplo, com o valor que está pagando o valor mais baixo, esse aluno eu não vou repor ninguém e vou deixar esse horário para eu trabalhar numa consultoria. Foi encaixando os horários a ponto que eu comecei a deixar 4 horas num dia. Primeiro eu comecei com um dia na semana, ó, tenho 4 horas nesse dia, vou conseguir atender alguns alunos de consultoria nesse tempo. Foi sobrando alunos. Hoje em dia eu tenho meu horário, por exemplo, assim, ó, eu tenho horários diários para atender meus alunos de consultoria. Eles podem me acionar, eles são respondidos 2 vezes no dia, porque eu tenho horário de manhã para responder eles e horário de noite, sendo que às vezes de tarde eu consigo responder também, mas os horários que eu tenho disponível, eu tenho meus horários de treino, eu consegui deixar pela primeira vez 3 horas disponível para o meu horário de Porra. treino. Então, todos os dias do mesmo jeito, atendo as pessoas que eu tenho para atender, não preciso acordar mais às 6 horas da manhã, tendo que estar na porta da academia, academia abrindo. Então foram fases que eu vivi, assim, de início de carreira, essas mudanças, mas que também foi me blindando, né? Tu vai Total. aprendendo com isso e agora é totalmente diferente, né? Tudo aquilo que a gente estava falando antes, que eu achava que eu não ia conseguir viver da profissão, hoje eu já estou vivendo muito bem da profissão e eu estou em 5% do meu caminho. Cara, e é muito legal, cara, a gente ver essa transformação e essa consciência, né, cara? Porque não é fácil, mano, chegar no caminho, na posição que você tá hoje, na posição que eu tô hoje, graças a Deus. Mas é caminho, né? É caminho que a gente que trilhou. E eu falo pra todo mundo, mano, o caminho, ele não é fácil. Ele é simples, mas não é fácil. É muita persistência, né? E de fato, mano, só vai chegar lá quem conseguir
ser persistente por muito mais tempo. Senão, cara, vai ficar no meio do caminho. Não adianta, velho. Não adianta, não adianta. Não tem, é que não tem espaço para fazer meia boca. Meia boca vai ficar lá na nota média 2 como a gente falou. Porque tem muito cara que tá na média, a média é 2. Ele tá no 4, ele achou que ele pode parar de estudar por ele estar ao dobro da média. E, Sim. cara, foi passando de uns tempos do curso, eu via, cara, terminei o curso, eu preciso fazer outro, preciso fazer de novo, porque quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu preciso aprender mais, E mais eu sempre preciso você vê as aulas de novo, sempre sai um insight diferente, né, cara? sempre, toda vez. Às vezes tu tá, por exemplo, assim, ó, tô olhando uma. Vou te dar um exemplo do curso. Eu tava olhando as aulas dos trilhos anatômicos. Trilhos anatômicos é a parte mais importante, assim, que naquela. Quando eu tava olhando, que era que eu menos sabia. Aí eu tava olhando as aulas e não tava entrando na cabeça, às vezes porque tinha um barulho por fora, alguma coisa que estava distraindo, mas eu fui olhando o curso. Daí depois eu peguei e fui olhar outros dias de novo a aula e aquilo tudo fazia sentido, entrou na minha cabeça assim, ó, do nada. Então eu fui olhando e vou olhando, e ainda uso todos os materiais, eu utilizo para tu ter aquele guia rápido. Tenho a avaliação postural lá impresso, tenho o guia impresso, tenho no meu celular comigo aquele e-book das execuções. São coisas que eu sei, mas ali é aquela coisa, tá ali, vamos confirmar, vamos olhar, não vamos deixar achar que o cara sabe tudo, que ele não pode mais confirmar com nenhum outro material. E assim, eu fui formando um profissional cada vez melhor. Cara, eu faço a mesma coisa, mano. Hoje eu estudo bastante essa parte de marketing também, né, cara? Então, porra, eu tenho um conhecimento legal, mas, cara, a gente vai anotando tudo, velho. Porque primeiro a gente tem que ter uma base do que a gente tá seguindo pra gente não se perder no meio do caminho. E segundo, que quando a gente precisar, mano, nossa cabeça, com um monte de informação que a gente tem, as informações se perdem no meio do caminho. Se a gente não deixar anotado, velho, não tem como. Pô, até pra fazer live, mano, eu tenho um arquivo aqui, ó, né, pra fazer as lives. Porque, tipo, senão fica uma live sem pé nem cabeça, a gente não fala nada com nada. Né? Lógico, como pega uma pessoa como você, que a gente consegue, hoje já fez uma live antes, a gente já tem uma certa mais afinidade, mas se a gente não tem um cronograma, um roteiro, mano, a gente tem que deixar essa coisa anotada, velho. Não adianta. Não adianta no país. Tem tudo tem que ter um passo a passo, né? Porque senão tu tem que ter uma metodologia para tudo, na verdade. Tem que ter uma metodologia para abordar uma pessoa, tem que ter uma metodologia para tu trabalhar, tem que ter uma metodologia para tu se posicionar na internet. Não pode, tipo, hoje eu quero assim, hoje eu sou um treinador, amanhã eu tenho outro. Então, tudo tu tem que ter método. Eu sou muito metódico. Tu viu como são as minhas anotações que eu mostrei? Cada capítulo que eu vou lendo de algo, eu vou anotando com as minhas palavras, conforme eu entendo. Se eu não entendi, eu volto, olho de novo, leio, releio. Por isso que nas minhas anotações, olha só, tem Bruno Ramos e tem Brad Schoenfeld. Então, tá, Aí sim, hein, caralho, que moral, velho. tá ali, ó, tá um do lado do outro, tem tudo ali. Então, é referências. O negócio é buscar referências e trazer para o teu campo, né? Para pra necessidade do que tu precisa, né? Total, mano. Total, total, total. Eu concordo 110%, cara. Porque sem isso não adianta. Meu mano, pra gente finalizar aqui, que a gente já tá 1 hora aqui, eu vou te liberar, que Passa senão a gente rápido. passa muito rápido, velho. Você é louco. Deixa eu perguntar, mano. Perguntinha final, assim, que eu gosto de fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é, por que você indicaria, mano, o, Cara, o método para outras pessoas? assim, primeiro, como eu disse, eu indico porque eu comecei desacreditado e agora consegui, por exemplo, depois que eu fiz os cursos, que eu comecei a aplicar, eu consegui comprar meu carro, que sempre foi uma dificuldade, conseguindo comprar minhas coisas. Eu não preciso mais ficar naquela vida de pensar tanto nas coisas que eu tenho como gasto. Se me acontece, por exemplo, não tem nada pior do que tu ter um imprevisto e tu ter que correr atrás do prejuízo para, tipo assim, ó, vou ter que parar de fazer alguma coisa, vou ter que parar. Não que eu tenha uma vida esbanjando nada, mas hoje eu consigo ver meu dinheiro sobrando, hoje eu consigo ver a minha vida evoluindo, eu consigo olhar para frente e ver, olhar daqui a 2, 3 anos e ver que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar, sabe? Então eu indico porque o curso me direcionou muito para isso.
Porque, como eu te disse, eu já li muito material. Às vezes eu li material muito mais técnico, mas não era o que eu precisava ouvir. Eu precisava um direcionamento básico que me preparou para entender aquele conhecimento técnico que eu ouvi. E, na verdade, não é que não é conhecimento técnico, é uma linguagem que é mais fácil de entender. Porque não adianta um cara vir usando um monte de linguagens refinadas, enchendo de palavras que a gente não sabe o que, que é para falar bonito, quando o cara chega e te diz assim, ó, não precisa ter uma aula de 2 horas e meia sobre avaliação postural. Tu tem uma aula de 30 minutos que te diz, ó, uma avaliação postural é isso, isso, isso. Se tu começar isso, vai abrir teu campo de visão para tu mesmo ir atrás e conseguir evoluir. Eu tinha fotos no protocolo que eu aprendi contigo. Hoje tem fotos que eu fui vendo em outros e abrangindo o meu trabalho, mas eu comecei com aquilo. Então é uma base excelente que eu já comprei vários cursos, como a gente comentou na última. Eu tenho pelo menos uns 10, 12 cursos comprados e foi um dos que mais me direcionou, que fez sentido para mim. Teve uns que eu terminei, mas foi aquela coisa, não absorvi muito porque era mais o conteúdo para encher o curso e vender o curso do que realmente o curso preocupado em, tipo assim, ó, tu foi um dos únicos que tá preocupado com o Augusto, entendeu? E eu senti isso desde a primeira vez que tu me respondeu um story, que eu entrei em contato contigo e tu me mandou um vídeo me explicando uma pergunta minha que eu fiz numa caixinha de perguntas. Ali eu fui criando confiança e vi que era desse conteúdo que eu precisava. E foi ali. Veio com a planilha tá comigo ó, desde que foi lançada e a planilha é o que me ajuda a ganhar dinheiro. Então, o curso foi o que fez eu, por exemplo, sair de ganhar pouco, de ter dificuldade com os alunos, de não saber me posicionar, para hoje ter uma consultoria que eu considero consolidada, porque eu sei que regredir eu não vou, porque eu não aceito, né? Porque o meu trabalho ele já tem uma estrutura toda de trabalho, e agora eu vejo que é só crescente, meu trabalho vem numa crescente. E vai multiplicando, né, mano? Vai multiplicando a quantidade de alunos que você tem, a quantidade de faturamento que você tem mensal. Isso é o que a gente busca de fato, né, mano? Ajudar mais pessoas. Vai agregando, tudo vai agregando, porque a gente não tá nessa só por dinheiro. Se fosse só por dinheiro, eu não teria largado uma faculdade de direito para ir para um campo da educação física, trocar o certo pelo duvidoso. Mas é questão de ajudar as pessoas como eu fui ajudado quando eu emagreci, quando eu dei um toque para algum amigo e ele conseguiu chegar a um resultado, eu vi que eu podia fazer isso profissionalmente. E aí, hoje em dia é muito gratificante ver que eu realmente vou conseguir chegar onde, quando eu comprei o curso, eu estava na esperança de, tipo assim, ó, será que um dia eu vou chegar? Depois do curso, eu sei que eu vou chegar. Não sei aonde, mas eu sei que eu vou chegar. Top demais, mano. Puta que pariu! Fechamos com chave de ouro. Cara, show de bola, mano. Fico muito, 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 muito feliz mesmo, mano, pela tua evolução. A gente já se conhece aí faz um tempinho, né, por causa das redes sociais e tal. Fico feliz pra caramba mesmo, de verdade, de ver mais pessoas. Eu sei que você, além de ajudar alunos, com certeza você ajuda outros profissionais com conhecimentos que você tem. Então, parabéns pela tua atitude, pela pessoa que você é. E, mano, conta comigo. A gente vai estar sempre aqui para o que precisar. E, mano, você tem o meu contato, manda bala. Tamo junto. Fechado? Só um avisinho. Primeiro eu quero fazer um agradecimento pelo espaço aqui, que na outra live eu tava nervoso, aquela coisa de primeira live e tudo mais. Hoje eu me sinto muito mais à vontade, muito mais amigo da câmera. Isso é outra coisa que evoluiu bastante. Legal. Cara, quero te agradecer pelo espaço que tu tem dado, não só para mim, mas para várias pessoas, para elas aprenderem, para elas evoluírem o seu trabalho, porque é muito gratificante quando tu tem uma pessoa de espelho e essa pessoa mostra que, tipo assim, ó, eu tô investindo com o cara que ele realmente merece, não só pelo que ele tá vendendo, mas pela pessoa que ele é. Porque é diferente tu comprar um conteúdo de alguém que quer vender, que tem um conteúdo que, ó, ok, vai te agregar. Mas o cara que tá ali, não, tipo assim, ó, cara, eu quero que tu vença porque eu venci. Então, não tem essa de, tipo assim,
vender um conteúdo só para o seu próprio bem. É o conteúdo para o bem comum. Então, eu acredito que esse networking que a gente está fazendo vai ter mais pessoas que vão fazer. E isso agrega não para o Bruno, não para o Augusto, isso agrega para a educação física, que é um meio que foi muito tempo desrespeitado e que, graças a Deus, hoje em dia a gente está tomando nosso lugar, que a gente hoje em dia é profissional reconhecido. E eu acho que é caras como tu que estão mudando isso. Como nós. Como nós. Como nós, porque não adianta só um, velho. Tem que ser vários. Todos nós. Queria só dar um recadinho antes. No dia 16 do mês que vem, eu vou estar no Musculando Podcast. Pô, que top! E eu queria mandar um abraço pro pessoal do Musculando Podcast aí. Agradecer eles pela oportunidade também. Que legal, parabéns. Para dia 16 Dia 16 do mês que vem. De junho. No YouTube? No YouTube e no Instagram. Top demais. Vou tentar acompanhar. Eu vou estar viajando, vou estar em Floripa, mas eu vou tentar abrir lá para acompanhar. E uma hora dessa, vamos combinar um treino em Floripa aí. Já fui várias vezes para Floripa, vamos combinar nosso treino aí, nosso collab em Floripa. Bora combinar com certeza sim. Feito, meu irmão, obrigado, tá? Fica com Deus, obrigado de coração, sucesso, arrepia aí, qualquer coisa chama a gente. É nóis, tamo junto. Valeu, galera que acompanhou aí. Segue nas redes sociais aí, segue o Bruno e me segue. Vamos multiplicando essa rede de contato e crescendo mais na área. Valeu. Não esquece de seguir o Augustão aí. É nóis, irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Tamo junto.